Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta quinta-feira, neste dia 5 de setembro de 2019, hoje vos damos graças, Pai, por mais uma vez formarmos o corpo de Cristo espiritual, como nós estamos vendo no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, no momento em que nós subjugamos o nosso espírito, subjuga a nossa carne, nós passamos a adorar o Pai em espírito, porque o nosso espírito se anela ao Espírito Santo de Deus, porque enquanto o nosso espírito não subjugar a nossa carne, enquanto a pessoa estiver na carne, enquanto a pessoa não estiver tendo visão espiritual, ele vai viver na letra. Ou seja, a partir do momento em que o Espírito subjuga a carne, Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no momento que o Espírito que está pronto, o nosso Espírito está pronto, subjuga a carne que é fraca, aí a aliança do nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus, aí vem as revelações, a vivificação da letra, porque nós não vamos mais olhar para a palavra de Deus na letra, mas o Espírito Santo vai trazer até nós as revelações da letra. Aí nós vamos ser verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade, não olhando para a palavra de Deus, mas na letra, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, mas olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E olhar para Jesus, amados, é olhar para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, o Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus revelada, vivificada às nossas mentes, aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E anelando o nosso Espírito ao Espírito Santo de Deus, formando o corpo de Cristo espiritual como verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que hoje ninguém mais o adore na carne, não, na letra, não. É no espírito, é na palavra de Deus vivificada às nossas mentes, aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E unidos, formando o corpo de Cristo espiritual, juntamente com a igreja perseguida, mundo afora, naqueles 50 países listados, juntamente com a plenitude dos gentios que tem que entrar em todos os países do mundo, juntamente com todo o povo de Israel, com a nação de Israel, com o povo judeu, juntamente com todas as pessoas que se unirem a nós nesta comunhão espiritual, aquelas pessoas que se encontram nos presídios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação de menores, nos asilos, nos hospitais, aquelas pessoas que querem, mesmo tendo uma congregação, têm no coração o desejo de praticar o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Unam-se a nós, venham formar este corpo de Cristo espiritual, porque nós já vimos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo em que nós devemos habitar, este templo aqui é sob a sombra do Altíssimo.
habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, Salmo 91. E hoje nós vamos falar sobre a família, mais precisamente sobre filhos adotivos. Ou seja, o que o nosso Deus nos diz sobre a adoção. Tem um pregador aí, que é de renomado, ele sempre se mostrou contrário à adoção. Em muitas pregações, ele sempre falou, se você puder ser seu filho, tenha. Não vai correndo esse negócio de adotar, não. Irmãos, nós fomos adotados pelo nosso Deus. O nosso Deus, tanto que ele nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 4, por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesse. É Deus quem escolhe o nosso local de nascimento, é Deus quem escolhe a família a qual aquela criança, mesmo sendo gerada por uma outra mãe, sendo concebido por um outro casal, vai ser adotado por uma outra família. É Deus quem escolhe, amados. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não conhecesse. Se ele pôs o nosso sobrenome, ele é quem escolhe ou o nosso local de nascimento, sim, e o local, a família a qual nós vamos fazer parte, amados. Portanto, a adoção é de Deus. O nosso Deus, ele nos adotou. Nós somos filhos por adoção. Vamos ver, nós já vimos esta passagem, mas é importante nós vermos isso, amados. Vamos ver o que está escrito em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, diante dele em amor, e nos predestinou, ou seja, nos destinou com antecipação, nos escolheu para um certo destino e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, amados. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito, mas a todos quanto receberam, ou seja, quanto receberam o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas, que passou da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É Deus que nos escolheu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o nosso Deus nos predestinou, nos destinou com antecipação, nos escolheu para sermos filhos de adoção por intermédio de Jesus Cristo. No momento em que nós recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, no momento em que nós passamos da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus, através da fé na palavra de Deus, através de crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, através de colocar a nossa fé em ação, nós passamos da condição de criaturas para filhos e filhas adotados de Deus, pois o unigênito foi o Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como filho de Deus, como Deus, e hoje ele se manifesta na palavra de Deus, revelada às nossas mentes, aos nossos corações, vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, aquelas pessoas que têm filhos adotados, não há diferença nenhuma. Os filhos que são adotados, muitas das vezes eles descobrem na adolescência, na idade adulta, que são adotados, às vezes se rebelam contra os pais. Isso não tem diferença nenhuma. É Deus que te colocou nessa família. Não foi seu pai, sua mãe.
biológico que te deu e nem foi o seu pai, sua mãe adotiva que te escolheu, não. Foi Deus que te colocou naquela família, foi Deus que te colocou esse sobrenome, foi Deus que te escolheu, que te determinou para ir viver nesta família. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Deus, ele nos conhece pelo nome. Pus-te o teu sobrenome. Se é ele que pôs o sobrenome, ele que escolheu a família para a qual você vai fazer parte, ainda que me não conhecesse. Amados, que fica esta palavra abençoada nesta quinta-feira, neste dia 5 de setembro de 2019, uma boa tarde, a paz de Cristo para todos, e que tudo seja para honra e glória, louvor e adoração do nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo para todos. Uma boa tarde, em nome de Jesus.